O império criminoso de Pablo Escobar, 2 décadas depois. Nossos repórteres visitam a cidade onde viveu o traficante, que foi o mais conhecido da história. Entramos no bairro onde o chefão ainda é um ídolo e ouvimos o irmão mais velho dele, um homem que escapou da morte várias vezes e hoje vive das lembranças dos tempos em que foi o braço direito de Pablo Escobar. Essa é a nossa reportagem da semana. O imenso retrato no muro mostra como a memória de Pablo Escobar permanece viva em Medellín. Uma lembrança polêmica. Para alguns, o traficante mais conhecido do mundo, que mandava sequestrar e matar, era um herói. Para mim, uma pessoa muito boa. Para outros, ele representa uma mancha na história do país. Um personagem que causou muitos danos à Colômbia. Eu o considero monstro. Símbolo de uma era de violência, a imagem de Escobar também é preservada pelo irmão mais velho. Era bastante inteligente. Em uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, Roberto Escobar falou da convivência com o irmão. Nasceu, pensava em los pobres. Do atentado à bomba que o deixou praticamente cego. E a explosão hizo muitos danos. E deu a versão dele. Afinal, por que Pablo Escobar se tornou o maior traficante da história? Porque Pablo cresceu tanto. Estamos em Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia. Com 2,5 milhões de habitantes, a geografia de Medellín lembra muito a do Rio de Janeiro. Medellín cresceu em direção aos morros, onde vive hoje a maior parte da população, que tem acesso a uma eficiente rede de transporte público e a cultura exposta na Praça Central através de 23 obras do colombiano Fernando Botero, considerado um dos principais escultores do mundo. Quem caminha pelas ruas de Medellín não consegue imaginar que até alguns anos atrás, essa era uma das cidades mais violentas do mundo. Palco de tiroteios e atentados à bomba, Medellín era refém dos traficantes. Por trás do terror estava o chefe supremo do narcotráfico, Pablo Emílio Escobar Gaviria, ou simplesmente Pablo Escobar. De origem humilde, Escobar começou cedo no crime. Na juventude, roubava carros e investia no contrabando de cigarros. Com 22 anos, descobriu que o tráfico de cocaína para os Estados Unidos poderia render muito dinheiro. Cocaína virou uma droga extremamente popular no final dos anos 70, início dos anos 80 e ao longo de todos os anos 80. E isso elevou enormemente o poder dos distribuidores dessa droga em escala global. Na década de 80, Escobar assumiu o posto de chefe do cartel de Medellín e se transformou no principal distribuidor de cocaína no mundo. Ficou conhecido como El Patrón, o patrão. Para se manter no poder, usou e abusou da violência. Mandou matar, sequestrar e promoveu atentados à bomba, matando centenas de pessoas. Usava dinheiro, poder e violência para comandar o império do narcotráfico. Controlando a polícia e políticos com ameaças e subornos, Pablo Escobar ostentava a fortuna. No auge do império, o cartel de Medellín faturava 30 bilhões de dólares por ano. Escobar era então o 7º homem mais rico do mundo. Com o dinheiro do narcotráfico, comprou carros, motos e inúmeras propriedades. A principal era a fazenda onde construiu um zoológico particular
com animais que vinham do mundo inteiro. De olho em um cargo político, também distribuía dinheiro à população mais pobre de Medellín. E ele tinha essa ambiguidade, ele negociava com paramilitares, ele tinha parceria com paramilitares, mas ele ao mesmo tempo se apresentava com um discurso populista de que ele era a favor dos pobres, e de que com a cocaína ele ia trazer uma riqueza para a Colômbia e que a cocaína deveria ser legalizada e que ele seria o grande empresário desse negócio. Para acabar com o crescente poder de Escobar, o governo da Colômbia se uniu às autoridades americanas. No começo dos anos 90, Escobar se entregou e foi preso, mas com receio de ser extraditado para os Estados Unidos, escapou da prisão e passou a viver como foragido em Medellín. Até ser morto a tiros em 1993, quando tentou fugir dos policiais pelo telhado da casa onde se escondia. Depois da morte de Pablo Escobar, a família dele se dividiu. Muitos saíram da Colômbia para viver em outros países da Europa ou da América do Sul. Mas alguns continuam aqui em Medellín, como o irmão mais velho e companheiro de Pablo, Dom Roberto Escobar. Roberto Escobar Gaviria tem 71 anos. Foi ciclista profissional na juventude, se formou em engenharia eletrônica, mas abandonou tudo para ajudar o irmão. Era responsável pela logística e durante os anos de 86 e 87 foi o chefe dos sicários, os assassinos do cartel de Medellín. Um homem de aparência tranquila, mas com um passado marcado pela violência. Ele praticamente não enxerga e escuta muito pouco. Deficiências provocadas por uma carta-bomba que Roberto recebeu na prisão 16 dias depois da morte de Pablo, o irmão mais novo. Ele conta que nunca abria nenhuma correspondência, mas que a carta passou por toda a fiscalização e detectores de metal até chegar às mãos dele. Roberto diz: eu pagava para os outros caras que estavam lá na prisão abrir as cartas para mim, mas essa eu não sei. Pero essa, não sei. E quando me di cuenta que era uma bomba, eu la corri assim para lado, me dañó el ojo derecho y los dos oídos, el ojo izquierdo y esta mano. Roberto diz que falou com o irmão pela última vez no dia do aniversário de Pablo, 1º de dezembro. Ele foi morto no dia seguinte. Falamos muito pouco, mas ele me disse que o melhor presente que poderia pedir era viver mais um ano. Un año más que viva uno en la vida es el mejor regalo que le da Dios nuestro Señor a uno, de regalo de cumpleaños. Depois de passar 10 anos na prisão, Roberto vive hoje numa das casas que serviram de esconderijo para o irmão. Protegida por 2 grandes portões eletrônicos e com muitas câmeras de segurança, a casa lembra uma fortaleza. Pablo estuvo escondido, es que en esta casa era para escondernos. Ele diz que Pablo esteve escondido aqui até 5 dias antes de morrer e que ele usava mais de 50 casas em Medellín como esconderijo, além de muitas outras em municípios vizinhos. De estas casas había por ahí 50 solo aquí en la ciudad de Medellín. Fuera los que dan en los municipios. Hoje, a casa, decorada com os mesmos móveis de antigamente, foi transformada em uma espécie de museu. Neste corredor, a galeria de fotos mostra Pablo Escobar desde a infância até a fase adulta. Na sala, o buraco de uma bala no vidro é descrito como um atentado sofrido por Escobar. Armas e fotos que contam como era a rotina do traficante com a família estão por toda parte. Na sala, um grande quadro de um cavalo chama a atenção.
era a paixão de Roberto Escobar. Terremoto, segundo o dono, valia cerca de 5 milhões de dólares. Policía con una tijera le cortó los testículos al caballo. Roberto conta que enquanto ele estava preso, o cavalo foi castrado por vingança pela polícia e morreu pouco tempo depois. Era caballo espetacular, impressionante. Além de objetos pessoais, o museu guarda também alguns veículos de Pablo Escobar. O jet ski que ele usava num dos 20 lagos da fazenda, além de uma moto, a mesma usada em um filme de James Bond. Na garagem, um antigo carro de polícia que teria sido usado por Pablo para fugir da prisão. E um veículo azul, o primeiro utilizado pelo traficante para contrabandear pasta de cocaína na fronteira da Colômbia. Um dos itens que mais chamam a atenção aqui no museu é esta caminhonete, que foi justamente o último veículo usado por Pablo Escobar. Ela é blindada, uma blindagem especial feita nos Estados Unidos pela mesma empresa que blinda os carros usados pelos presidentes americanos. Essa caminhonete pesa 5 toneladas. Olha, tem aqui a marca de um tiro. O carro foi atingido quando Pablo Escobar e o irmão dele, Roberto, furaram um cerco policial. A única parte da caminhonete que não é blindada é um pequeno círculo aqui na porta, mais ou menos por aqui. Um pequeno círculo aqui, justamente porque, olha só, foi feita uma adaptação do lado de dentro. Aqui uma chapa de metal que se dobra. Em caso de ataque, Escobar colocava a arma aqui e atirava de dentro para fora. Tirava a chapa, voltava e o carro ficava blindado novamente. E mais uma adaptação foi feita aqui no painel. Este botão vermelho, em caso de perseguição, o motorista apertava esse botão e saía ali atrás, pelo escapamento, uma grande coluna de fumaça. Tudo para despistar os perseguidores. As modificações foram planejadas pelo próprio Roberto. Nenhuma pessoa podia seguir o carro onde uno iba. A memória e as lembranças de Pablo continuam rendendo dinheiro para a família Escobar. O museu recebe turistas do mundo inteiro. Cada ingresso custa $35, cerca de R$110. Roberto diz que pelo menos 70 turistas visitam a casa todos os dias, ou seja, um faturamento de quase R$8 mil por dia. No final do passeio, os turistas se reúnem para uma sessão de autógrafos com Laura, filha de Roberto Escobar, com direito a perguntas. A principal curiosidade é sobre como ela recebeu a notícia da morte do tio. Carolina é brasileira. O marido dela, Gary, é australiano. Eles aproveitaram a viagem a Medellín para conhecer o museu. Achei também interessado na vida do Pablo Escobar. A gente não conhece muito assim dele, mas acabou conhecendo mais hoje. Ele acha que Pablo Escobar, embora tenha sido um traficante poderoso e violento, também tinha outra face, mais humana. E é essa a imagem que a família Escobar tenta passar. Quando pergunto a Roberto por que Pablo se tornou tão poderoso, ele responde: ele cresceu para ajudar o povo. Porque Pablo cresceu para ajudar ao povo. Ele diz que Pablo pensava sempre à frente de seu tempo e insiste que tudo que o irmão fez foi pensando nele, na família e nos mais pobres. Pensava em los pobres, pensava no mundo. As autoridades de Medellín não veem o museu com bons olhos. Chamam o passeio de narcotour e enxergam nele algo de sinistro, símbolo dos piores e mais tristes momentos da história da cidade. Hoje, Medellín respira outros ares. Os atentados ficaram para trás, a cidade está pacificada, mas a sombra de Pablo Escobar
ainda paira sobre alguns bairros. 24 anos depois da sua morte, o homem que comandou o maior cartel de drogas do mundo ainda é odiado e amado em Medellín. O painel com o retrato fica na entrada do bairro chamado Pablo Escobar. As ruas do bairro são ligadas por intermináveis escadarias. Caminhar aqui não é tão seguro quanto parece. Durante todo o tempo, fomos acompanhados e monitorados por traficantes armados que só permitiram nossa entrada depois que explicamos qual era o teor da reportagem. O nome do bairro não é reconhecido oficialmente pela prefeitura, mas aparece até nos letreiros dos ônibus que circulam pela cidade. Nome que está ligado ao fundador do bairro. Na década de 90, Pablo Escobar comprou o terreno, construiu 400 casas e doou todas para famílias carentes que não tinham onde viver. Hoje, milhares de famílias moram aqui e a maioria idolatra Pablo Escobar. Como Dona Consuelo. Ela conta que a família dela vivia num lixão entre os ratos até ganhar a casa de Escobar. Ela diz que ama o traficante e que não gosta de ouvir ninguém falando mal dele. E não me gusta que hablen mal dele. Não me gusta. Porque para mim é uma pessoa muito boa. Ivan Hernandes tem 67 anos e é um dos primeiros moradores. Assim como todos no bairro, ele também é grato a Pablo Escobar e a toda a família do traficante. Estamos muito agradecidos com ele, com a mamá dele, com toda a família Escobar que nos colaborou muito para este bairro. Aqui também a imagem de Pablo Escobar gera dinheiro. Está em todos os lugares, nos muros, no comércio, até no salão de cabeleireiros chamado El Patrón, onde o traficante ganhou um corte mais moderno. Jamile é a dona. Além de cortar cabelos, ela vende souvenirs com a imagem do traficante. Jamile diz que dobrou o faturamento e que o dinheiro que ganha vendendo souvenirs é igual ao que fatura cortando cabelos. Com as duas. Mas fora do bairro, a imagem que predomina em Medellín sobre Pablo Escobar é aquela retratada pela história, a de um homem violento, traficante e assassino, capaz de mandar explodir um avião com 107 pessoas a bordo para tentar matar um político. O legado de violência não terminou com a morte do chefe do cartel de Medellín. Nesta praça, a escultura de uma pomba de Botero ainda guarda as marcas de um atentado à bomba realizado por narcotraficantes que disputavam uma sucessão de Escobar. Na época, 21 pessoas morreram aqui, entre homens, mulheres e crianças. Muitas pessoas morreram na casa. É esta a lembrança que deve ficar, diz este morador. Muitas pessoas morreram aqui. Este outro morador diz que é inadmissível que existam pessoas que defendam o traficante. Para um monstro, é como falar de Hitler. Eu o considero monstro. É como falar de Hitler. Mas quase 2 décadas e meia depois da morte do chefão do tráfico, alguns aspectos de Medellín mudaram muito e para melhor. 15 anos atrás, esse seria um lugar impossível de se estar, principalmente durante a noite. Estamos na Comuna 13, uma comunidade que até 2002 era controlada por traficantes de cocaína e milícias. O morro foi controlado por grupos leais a Pablo Escobar entre os anos 80 e 90. Depois da morte do chefão do cartel de Medellín, a Comuna 13 foi disputada por outros traficantes. Chegou a ser considerada o lugar mais violento de Medellín, um dos mais perigosos do mundo. Essas imagens foram feitas pela Polícia Nacional em 2002.
Mais de 2.000 policiais e soldados do exército colombiano entraram na Comuna 13 e prenderam os principais chefes do crime. Era o começo da pacificação da comunidade. Os moradores ganharam acessibilidade e projetos sociais, principalmente voltados para a arte. Mas a Comuna 13 não está totalmente livre do crime. Este homem, que não vai se identificar, faz parte de uma milícia, um grupo que recebe dinheiro dos moradores em troca de proteção. Ele conta que a Comuna 13 está em um período de tranquilidade, mas diz, há grupos em cada esquina, cada um cuida do seu território e todos convivem em paz. Na parte de abaixo hay outro grupo, na parte de acá hay outro grupo. Pelo menos 4 grandes facções ainda atuam na região. O legado de Escobar não sobrevive apenas na memória das muitas vítimas ou na idolatria de alguns. De tempos em tempos surgem candidatos dispostos a sucedê-lo. Um deles é hoje o homem mais procurado da Colômbia, chefe de um cartel que movimenta mais drogas e mais dinheiro daquele que era comandado por Pablo Escobar. Ele se chama Dairo Antônio Usuga Davi e é chefe do Clã do Golfo. Dairo aparece entre os 10 traficantes mais procurados do mundo. O governo americano oferece uma recompensa de $5 milhões por informações sobre o paradeiro dele. Ao contrário de Pablo Escobar, que gostava de aparecer em público, Dairo prefere se esconder nas densas florestas da Colômbia, onde comanda um exército de 2.000 criminosos. As atividades de Dairo, ligado aos cartéis mexicanos, fizeram o governo colombiano declarar guerra à organização. No começo deste mês, as autoridades colombianas fizeram a maior apreensão de cocaína da história do país. 12 toneladas de uma só vez. A droga foi avaliada em $360 milhões, mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. A cocaína estava enterrada em 4 fazendas perto da fronteira com o Panamá. Uma apreensão tão importante que foi anunciada pelo próprio presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Cercado por todos os lados, Dairo divulgou um vídeo gravado por celular onde aparece vestido com uma farda militar. No vídeo, ele propõe uma negociação para se entregar à justiça. Acogiéndonos à justiça colombiana, com garantias que conllevem a la reconciliação nacional. Para o professor de Relações Internacionais, a rendição do Clã do Golfo é uma vitória importante não só para a Colômbia, mas para todo o continente. A América do Sul inteira se beneficia da derrota desses grupos. Uma Colômbia que cresce, que em paz, que busca uma integração regional maior, certamente é importante para o Brasil. Mas os colombianos sabem que a guerra contra o tráfico está longe de acabar. Além do Clã do Golfo, outros cartéis menores continuam agindo na Colômbia. Como nos tempos de Pablo Escobar, o narcotráfico ainda gera dinheiro, poder e violência.